Há milhões de anos, a Terra era um palco instável e imprevisível. Vulcões em erupção, longos períodos de frio glacial e secas devastadoras colocavam à prova cada ser vivo. Entre esses seres estavam os primeiros representantes da humanidade, frágeis diante da fúria da natureza. Diferente dos grandes predadores que possuíam presas afiadas ou garras poderosas, os humanos só contavam com sua inteligência e capacidade de adaptação. Foi nesse ambiente hostil que se deu um dos maiores desafios da nossa história: sobreviver quando tudo parecia apontar para o fim. Aliás, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde a jornada da humanidade chegou. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda demais a continuarmos trazendo essas descobertas para você. Mas voltando ao nosso passado, as mudanças climáticas drásticas eram inimigas silenciosas e persistentes. Uma única erupção vulcânica podia cobrir o céu de cinzas por meses, bloqueando a luz do sol e dificultando o crescimento das plantas. A escassez de frutos, sementes e animais de caça criava uma verdadeira corrida pela sobrevivência. Grupos de humanos primitivos eram obrigados a se deslocar constantemente, buscando refúgios em regiões menos afetadas. Cada jornada era um risco: atravessar rios, enfrentar predadores e lutar contra a fome. Não bastavam apenas as dificuldades externas. O frio intenso da Era do Gelo era outro inimigo implacável. Sem roupas adequadas ou abrigos bem estruturados, muitos simplesmente não resistiam. Para os que sobreviviam, restava a luta diária contra a fome e o medo. Foi nesse cenário que a humanidade começou a testar os limites da resistência, descobrindo que somente os mais adaptáveis conseguiriam seguir adiante. Essas pressões ambientais foram responsáveis por moldar comportamentos que mais tarde se tornariam fundamentais para a evolução. A necessidade de se proteger em grupo, de compartilhar alimentos e de encontrar soluções coletivas começou a se destacar. Mas, antes de surgir a cooperação, a luta pela sobrevivência individual ainda era a regra. Muitos grupos sucumbiram, desaparecendo sem deixar rastros, vítimas da força incontrolável da Terra. Ainda assim, a esperança resistia. Pequenas comunidades encontravam maneiras criativas de se abrigar, usar pedras afiadas para caçar, ou mesmo seguir os animais migratórios em busca de alimento. Cada estratégia era uma chance de continuar vivo. Esse foi apenas o começo da crise que quase apagou a humanidade da história, preparando o terreno para os momentos mais sombrios que estavam por vir. Os registros fósseis e estudos genéticos sugerem que, em certo momento da pré-história, a humanidade esteve à beira do desaparecimento completo. Cientistas acreditam que eventos catastróficos, como a erupção do supervulcão Toba, na Indonésia, há cerca de 74 mil anos, reduziram drasticamente a população humana. As cinzas lançadas à atmosfera criaram um inverno vulcânico, que resfriou o planeta por décadas, tornando a vida quase insuportável para pequenos grupos espalhados pelo mundo. Imagina o cenário: temperaturas caindo bruscamente, florestas devastadas e animais fugindo em busca de novos habitats. O que antes já era difícil, tornou-se quase impossível. Nossos ancestrais, sem ferramentas sofisticadas ou grandes conhecimentos sobre cultivo, precisavam encontrar saídas imediatas para sobreviver. É nesse ponto que a história ganha um tom de drama coletivo. Estima-se que a população global pode ter caído para apenas alguns milhares de indivíduos. Ou seja, toda a humanidade que conhecemos hoje descende de um número extremamente pequeno de sobreviventes. Essa redução quase fatal trouxe consequências que ecoam até hoje. A chamada gargalo genético fez com que a diversidade genética da nossa espécie fosse reduzida. Isso explica, por exemplo, por que os humanos modernos compartilham tantas semelhanças biológicas, apesar de estarem espalhados por diferentes continentes. Mas como eles conseguiram resistir? A resposta está na adaptação.
Alguns grupos encontraram refúgio em regiões mais amenas, como áreas costeiras, onde era possível obter alimento do mar. Outros migraram em busca de lugares menos afetados pelo frio intenso e pela escassez. A mobilidade tornou-se uma das maiores armas da nossa espécie contra a extinção. Nesse período sombrio, a cooperação começou a ganhar cada vez mais importância. Não bastava apenas pensar em si mesmo. Dividir comida, proteger os mais jovens e buscar abrigo coletivo eram atitudes que aumentavam as chances de sobrevivência. Os laços sociais se fortaleciam, não por escolha, mas por necessidade. A cada nova crise, aprendiam que juntos eram mais fortes do que isolados. É curioso pensar que, se apenas um pequeno grupo tivesse sido eliminado por predadores, doenças ou fome, talvez hoje a humanidade sequer existisse. A linha que separava a vida da extinção era incrivelmente fina. Ainda assim, esses sobreviventes nos legaram não apenas a continuidade da espécie, mas também o aprendizado de que a resistência e a adaptação são parte essencial da nossa essência. O quase fim da humanidade também marcou o início de uma jornada rumo à expansão. Pouco a pouco, os sobreviventes começaram a se espalhar novamente, ocupando territórios e desafiando os limites impostos pela natureza. Mas, a cada passo, novos perigos surgiam, e a luta pela sobrevivência estava longe de terminar. Diante de um mundo hostil, nossos ancestrais precisaram desenvolver estratégias que iam muito além da força física. Sozinhos, dificilmente conseguiriam resistir às intempéries, predadores ou à escassez de alimentos. Foi nesse contexto de quase extinção que nasceram os primeiros sinais de cooperação estruturada, uma característica que mais tarde se tornaria uma das maiores vantagens evolutivas da espécie humana. A caça, por exemplo, não era uma tarefa individual. Abater grandes animais exigia planejamento, organização em grupo e, muitas vezes, armadilhas improvisadas. Os bandos precisavam se dividir em funções. Alguns espantavam a presa, outros atacavam, enquanto uma parte do grupo permanecia responsável por proteger os mais jovens e idosos. A divisão de tarefas não era apenas prática, mas vital. Quanto mais coordenados, maiores eram as chances de todos se alimentarem. Além da caça, a coleta de frutos, raízes e sementes complementava a dieta. Isso demandava conhecimento profundo do ambiente. Saber diferenciar o que era comestível do que poderia ser venenoso era uma questão de vida ou morte. Esse saber provavelmente era transmitido entre gerações, criando uma forma primitiva de tradição oral. O abrigo também se tornou prioridade. Cavernas ofereciam refúgio natural contra o frio e predadores, mas nem sempre estavam disponíveis. Quando não havia cavernas, nossos ancestrais erguiam abrigos rudimentares com galhos, pedras e peles de animais. Essa habilidade de manipular o ambiente, ainda que de maneira simples, foi uma das primeiras demonstrações de como o homem não se limitava apenas a aceitar a natureza, mas começava a transformá-la em seu favor. E, talvez mais importante que tudo isso, foi o fortalecimento dos vínculos sociais. Compartilhar alimento, cuidar dos feridos e criar estratégias conjuntas de sobrevivência forjou laços que iam além do instinto individual. Essa cooperação moldou os primeiros grupos familiares e, mais tarde, as comunidades maiores. Vale destacar que a cooperação não eliminava os conflitos. Havia disputas internas por liderança, por comida ou por parceiros. Porém, a necessidade de sobreviver era maior do que qualquer rivalidade momentânea. A cada nova caçada, a cada noite fria compartilhada, eles aprendiam que dependiam uns dos outros. Esse equilíbrio entre conflito e colaboração foi um marco no desenvolvimento humano. Era a prova de que, embora frágeis diante de tantas ameaças, os primeiros humanos estavam aprendendo a usar a união como arma para enfrentar o mundo. Essas estratégias não apenas garantiram a sobrevivência imediata,
mas também abriram caminho para os próximos avanços. Ao se organizar em grupos, os humanos lançaram as bases para a formação de sociedades cada vez mais complexas, que, em breve, dariam origem à cultura, à linguagem e até à espiritualidade. A sobrevivência não se resumia apenas a caçar e se proteger. Havia momentos em que o território simplesmente não conseguia mais sustentar um grupo inteiro. A escassez de alimento, mudanças climáticas repentinas ou a presença de predadores mais fortes obrigavam os primeiros humanos a tomar uma decisão crucial: ficar e arriscar a morte, ou migrar em busca de novas terras. Essas migrações não eram planejadas como expedições modernas. Elas eram motivadas pela necessidade imediata: fome, frio, ameaça. Mas ao longo do tempo, esse instinto de se mover diante da adversidade moldou um traço fundamental da humanidade: a adaptação. Caminhando por planícies áridas, florestas densas e até regiões montanhosas, os primeiros grupos expandiram seus horizontes muito além do que poderiam imaginar. Durante essas jornadas, surgiam novos desafios. Nem sempre o novo território era acolhedor. Alguns ambientes ofereciam abundância de frutos e caça, enquanto outros eram frios e hostis, exigindo ainda mais criatividade e resiliência. A cada passo, aprendiam a identificar quais locais poderiam servir como abrigo e quais deveriam ser abandonados rapidamente. As migrações também tiveram outro efeito transformador: o contato entre diferentes grupos humanos. Encontros nem sempre eram pacíficos. Muitos resultavam em disputas por território e recursos, mas em alguns casos havia troca de alimentos, técnicas de caça e até alianças temporárias. Esses primeiros contatos entre grupos diferentes foram o embrião do que, muito mais tarde, se tornaria comércio e diplomacia. É importante destacar que migrar significava também um choque cultural rudimentar. Um grupo que vivia em uma região florestal precisava aprender novas técnicas ao chegar em uma planície aberta. Isso gerava aprendizado coletivo, ampliava a memória cultural e aumentava as chances de sobrevivência em ambientes variados. As marcas dessas migrações ainda estão presentes nos fósseis e vestígios arqueológicos. Restos de ferramentas e ossos encontrados em diferentes partes da África revelam que, mesmo há milhões de anos, nossos ancestrais já estavam em movimento constante. Essa mobilidade foi a chave para escapar da extinção em diversos momentos críticos. Mais do que deslocamentos, as migrações representavam a capacidade humana de transformar a incerteza em oportunidade. Cada passo para fora do território conhecido era arriscado, mas também era uma chance de encontrar melhores condições de vida. Era nesse equilíbrio entre medo e esperança que os primeiros humanos escreviam, sem saber, os capítulos iniciais da história da humanidade. E esse movimento de expansão, de busca pelo novo, preparou o caminho para algo ainda mais poderoso: o surgimento das primeiras formas de cultura e espiritualidade, que dariam aos humanos não apenas ferramentas de sobrevivência, mas também um sentido para a própria existência. Os períodos em que a humanidade esteve à beira da extinção não foram apenas momentos de medo e dor. Eles moldaram quem somos hoje. Cada catástrofe, cada ameaça mortal e cada perda coletiva forjou uma espécie mais forte, mais adaptável e capaz de transformar adversidades em aprendizado. Esses desafios extremos ensinaram aos primeiros humanos a importância da cooperação, da transmissão de conhecimento entre gerações e da criação de vínculos que iam além do instinto individual. Foi nesses períodos sombrios que nasceram as sementes daquilo que chamamos de cultura. Rituais para aplacar o medo, símbolos que representavam proteção e até histórias contadas ao redor do fogo que serviam para manter viva a memória dos que vieram antes. O legado da quase extinção também está na maneira como expandimos nossa presença pelo planeta. Forçados a sair de territórios inóspitos, nossos ancestrais desbravaram novos caminhos, espalhando-se pela África e, eventualmente,
para além dela. Cada passo dado era um ato de sobrevivência, mas também de construção de futuro. Ao olhar para trás, é impossível não perceber como cada obstáculo enfrentado moldou nossa capacidade de resistência. Se não fossem esses episódios de perigo extremo, talvez a humanidade não tivesse desenvolvido as ferramentas emocionais e sociais que hoje nos definem. Foi a luta pela vida que nos deu a criatividade, a empatia e o desejo de eternizar nossas histórias. E aqui está o ponto essencial. Apesar das dificuldades, a humanidade sobreviveu. Os fósseis, as ferramentas e os vestígios arqueológicos não contam apenas histórias de dor, mas também de superação. Somos o resultado direto daqueles que não desistiram, mesmo quando tudo parecia perdido. Assim, o maior legado da quase extinção é este: a certeza de que nossa espécie nasceu da resiliência e que em cada um de nós carrega-se a memória de milhares de gerações que enfrentaram e venceram os maiores perigos da pré-história. E agora queremos saber: você acredita que a humanidade atual teria a mesma força para sobreviver a um desafio tão extremo? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal para acompanhar nossas próximas histórias sobre a origem do ser humano e deixe o seu like para fortalecer esse trabalho.